Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Silvestre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o povo hebreu. Se você ainda não assistiu os outros vídeos que a gente fez aqui sobre Mesopotâmia, Egito, Império Pérsia, a playlist de História Antiga vai aparecer aqui no cantinho para vocês. Por que eu falo isso? Porque é importante assistir, assim, pelo menos o vídeo da Mesopotâmia, porque as histórias elas vão se cruzando em vários momentos. Então, vamos começar. O povo hebreu, ele teve pouca relevância, assim, econômica, mas ele teve muita relevância na parte cultural, porque por meio do povo hebreu que surgiu a religião judaica. E sabemos que a religião judaica, ela serviu também para o surgimento, né, das três maiores religiões assim que temos no mundo hoje, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas elas tiveram aí como ponto de partida o judaísmo, né, do povo hebreu. E a religião judaica ela foi estabelecida por volta do século 8 a.C. Ela surgiu ali, né, com Abraão, e o povo foi desenvolvendo e foi consolidado mesmo no século 8 a.C., com o surgimento dos profetas, né? E o que essa religião judaica trouxe de diferente? Nós vimos que os povos ali da Mesopotâmia, eles eram politeístas. E a religião judaica trouxe o conceito monoteísta, de um único Deus. E esse conceito também de Deus criador, que Deus, esse único Deus, criou o homem, criou o mundo e tudo que nele há, né? O conceito também messiânico, do conceito messianismo, porque os judeus, eles esperavam que viria um Messias para salvá-los. E aí você tem no cristianismo a vinda desse Messias, como a vinda de Cristo, e os judeus que ainda aguardam pela vinda do Messias. E o regimento ético, que as leis judaicas, né, que foram conhecidas como as leis mosaicas, que Moisés ali recebeu no período do Êxodo, elas regiam o povo hebreu. E todo o maior conteúdo assim que a gente tem deixado pelo povo hebreu foi a Torá, que é a principal fonte de informação histórica e também, né, no caso para os judeus e cristãos, religiosa, que é a Torá ou Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, o povo hebreu, eles eram, ali no seu início, nômades, na região de Ur, na Mesopotâmia, até se sedentarizarem em 2000 anos antes de Cristo, ali na região da Palestina. Eles eram, inicialmente, a sua economia era baseada bem no pastoreio, porque eles se localizaram ali numa região montanhosa e uma região litorânea. Então, isso dificultou os sistemas de irrigação que tinha, por exemplo, na Mesopotâmia e no Egito, com base ali no rio Tigre, Eufrates, no rio Nilo. Isso não aconteceu com o povo hebreu devido à sua localização, uma região litorânea e montanhosa. Então, inicialmente, a sua atividade principal foi o pastoreio. Depois, eles foram desenvolvendo a agricultura. Inicialmente, a organização era através de cidades independentes. Então, diferente ali do que a gente tem na Mesopotâmia, de cidades-estados, e do Egito, de um governo mais unificado, essas cidades independentes ela não tinham uma figura política forte, que nem nas cidades-estados. E era governada por juízes, que eram líderes, ao mesmo tempo, políticos, religiosos e militares.
em 1800 a.C., eles foram atingidos por uma grande fome. E aí, devido a essa grande fome, eles foram se refugiar, buscar alimento no Egito, onde eles acabaram sendo escravizados, voltando a serem livres somente em 1300 a.C., após a libertação liderada por Moisés, que conhecido ali na Torá como toda a história do êxodo egípcio, do êxodo quando eles saíram do Egito. Aí, depois que eles saíram do Egito, que eles tentaram voltar para a Palestina, aquele território ele tinha sido ocupado pelos filisteus. Então, começou a gerar muito conflito com o povo filisteu, e devido a toda essa necessidade teve a necessidade de se criar um governo centralizado, um governo forte que pudesse fazer frente contra essa crise ali com os filisteus. E aí começa a monarquia hebraica, com o primeiro rei Saul, que inicia ali os conflitos com os filisteus. Ele foi sucedido por Davi, que conquistou toda a Palestina, que conseguiu ali resolver aquela questão, estabelecendo Jerusalém como a capital e fortaleceu o poder centralizado. Então, foi a figura de Davi que consolidou tudo que veio a se tornar ali Israel. Israel, até esse nome é importante ressaltar. Israel, ele vem ali de Abraão, que teve, com a Sara, ele teve seu filho Isaac, que Isaac teve o seu filho, que posteriormente ele foi nomeado como Israel, e ali, devido a essa sucessão, né, o povo se tornou conhecido como israelita. Então, o apogeu da monarquia hebraica aconteceu com o rei Salomão. Foi no reinado de Salomão que ocorreu o maior desenvolvimento econômico do povo hebreu. A sedimentação de classes também ocorreu devido a esse crescimento econômico, que um surgimento de aristocracias e elites proprietárias, em separação ali do povo camponês, do povo servo e escravo. E para financiar a vida de luxo na corte e também as guerras, tiveram um aumento significativo dos impostos e a exploração do trabalho dos camponeses. E todo esse movimento acabou acarretando em revoltas que pioraram bastante após a morte do rei Salomão. Foi no reinado de seu sucessor, Roboão, que Israel se dividiu em duas tribos, as tribos do norte, permaneceu com o nome de Israel, e a tribo de Judá, que eram as tribos do sul. Israel não reconheceu Roboão como seu rei, colocando no seu lugar o Jeroboão. E, no caso, a capital de Israel ficou como sendo Samaria. O enfraquecimento do governo favoreceu a invasão dos babilônicos em 586 a.C., com o povo se tornando escravizado novamente, né? Então, foi uma coisa que eu falei também bastante sobre os babilônicos ali no vídeo de Mesopotâmia. E com a invasão persa na Mesopotâmia, que também já tem um vídeo ali aqui no canal sobre os persas, essa invasão persa na Mesopotâmia, em 539 a.C., o povo hebreu conseguiu recuperar sua independência. Só que os conflitos não cessaram. O povo hebreu, né, Israel, eles enfrentaram os macedônios em 300 anos antes de Cristo, e os romanos em 70 depois de Cristo. E com o domínio do Império Romano, o povo judeu acabou se dissipando pelo mundo. Bom, gente, essa foi a aula de hoje sobre o povo hebreu. Espero que tenham gostado. Aperta aqui o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, e espero vocês na próxima.
Até mais, gente.